Quando falamos de motociclismo, existe um país que se destaca pela sua competência, qualidade, tecnologia, história e confiabilidade de motos: Japão. Apesar desse pequeno país conter apenas 1,67% da população mundial, o Japão hoje tem uma fatia de aproximadamente 50% de todas as vendas mundiais de motocicletas. Se não bastasse isso, o Japão também é a casa das 4 maiores empresas de motos do mundo: Honda, Kawasaki, Suzuki e a Yamaha. Mas dentre essas 4 gigantes existe uma empresa que assume o trono: Honda. Seria impossível falar sobre a Honda sem mencionar a história do seu fundador, Soichiro Honda. Para iniciar essa história, eu gostaria de dizer uma citação do próprio senhor Soichiro Honda, que acho que vai ser muito relevante para tudo que você vai ouvir e assistir aqui nesse vídeo. Sucesso é 99% fracasso. Soichiro Honda nasceu na vila de Komio em 17 de novembro de 1906. Passou a infância ajudando seu pai, chamado Gihei, que era um ferreiro de profissão e tinha um negócio para consertar bicicletas. Soichiro não mostrava muito interesse no sistema escolar convencional da época e já desde cedo começou a utilizar sua criatividade e intuição para se beneficiar. Naquela época, as escolas entregavam aos alunos o boletim de notas e esperavam recebê-los novamente com o selo da família, que era mais ou menos como uma prova de que os pais foram informados dos resultados dos filhos. Soichiro criou um carimbo para falsificar o selo da família, olha só. Ele produziu um carimbo com um pedaço de borracha do pedal na bicicleta velha. Se não bastasse isso, parece que ele já tinha até meio que o senso ali para fazer um pouco de negócios, porque ele começou a produzir os carimbos para outros alunos da escola também. Infelizmente ou felizmente, ele acabou sendo pego nessa brincadeira e parou com isso. Mas isso deve te dar uma ideia que Soichiro era já uma criança um pouco diferente das outras. Agora, só para finalizar esse tópico e realmente te ilustrar a crença do Soichiro Honda, aqui vai uma outra citação dele mesmo: "Eu dou a mínima para o diploma, o que eu quero é o conhecimento." Com 15 anos de idade, sem nenhuma educação formal, Honda abandonou a sua pequena vila e foi para Tóquio procurar emprego. Em Tóquio, ele conseguiu trabalho como aprendiz em uma mecânica de carros e 2 anos mais tarde, com 17 anos de idade, Honda desenvolveu um carro de corrida que ganhou competições e bateu recordes de velocidade. Honda também se aventurou até como piloto, mas ele acabou parando com essa ideia depois que ele sofreu um acidente grave até ferindo seu olho esquerdo. Isso foi em 1936. Mas a vida de Soichiro Honda ainda tinha muita coisa para rodar. Logo em seguida do acidente, isso foi em 1937, um ano depois, Soichiro abriu a sua própria empresa, que se chamava Tokai Seiki. Ele estava focalizado na produção de anéis de pistão. Agora, imagina para quem que ele estava produzindo esses anéis. Uma outra gigante japonesa que eu tenho certeza que você conhece: Toyota. Infelizmente ele acabou perdendo esse contrato inicial com a Toyota porque a qualidade dos anéis não era, vamos dizer, como requerido pela Toyota. Agora, você lembra que eu disse que o Soichiro estava interessado no conhecimento e não no diploma? Pois bem, Soichiro ele assistiu a aulas em universidades, mas nunca se graduou, e também ele acabou visitando vários produtores de aço no Japão para entender as técnicas de fabricação. Finalmente, em 1941, Soichiro Honda foi capaz de produzir anéis para pistões com qualidade que era aceitável pela Toyota. Mas, novamente, Soichiro teve que enfrentar uma outra dificuldade. Você pode imaginar que criar uma empresa, especialmente no ramo tão específico de engenharia, motociclismo, criar motores, já é uma coisa difícil. Agora imagine ter que fazer isso no meio de uma guerra mundial.
Exatamente. Tudo isso está acontecendo enquanto o Japão está no meio da guerra. Isso quer dizer que materiais de produção devem ser priorizados, mas para motivo bélico, ou quer dizer, para motivo de guerra. Um material que era muito importante para ele, para realmente poder produzir, e não era disponível, era o cimento. Sem cimento não era possível construir sua fábrica e por conta disso, Soichiro Honda teve problemas em atender a demanda de produção da Toyota. O que o Soichiro Honda fez para resolver esse problema? Bem, ele acabou desenvolvendo seu próprio cimento e aí construiu sua fábrica. Então isso dá também uma ideia de como que realmente o cara estava lutando para conseguir trazer o seu sonho, fazer uma realidade do seu sonho. Só que novamente, a guerra continua. E o que normalmente acontece com algumas construções? Em meio a uma guerra, muitas delas acabam sendo destruídas. E foi exatamente o que aconteceu com a fábrica localizada Yamashita no ano de 1944. Por sorte, a fábrica que ele também tinha em Iwata não foi destruída durante a guerra, mas pouco depois, agora espera lá para você ver o que acontece, no dia 13 de janeiro de 1945, deu um terremoto no distrito de Mikawa, que é onde estava essa segunda fábrica, e acabou destruindo a outra fábrica também. Então quer dizer, o cara não tinha cimento por causa da guerra, acha um jeito de fazer o seu próprio cimento, depois uma das fábricas é destruída por causa da guerra, e aí depois tem um terremoto para finalizar. Acabou que o Soichiro Honda vendeu os vestígios da empresa Tokai Seiki para a Toyota mesmo. Ele vendeu os vestígios para a Toyota e ele utilizou o dinheiro para fundar o Instituto Técnico Honda de Pesquisa em outubro de 1946. Soichiro Honda, ele viu que uma oportunidade no Japão pós-guerra. Você pode imaginar um país destruído, não tinha dinheiro, mas o pessoal tinha que ter um modo barato de se locomover. Então, com 12 empregados trabalhando em um espaço de 16 metros quadrados, Honda cria uma bicicleta motorizada meio que improvisada. E ele utilizou 500 motores que praticamente eram restos de guerra da empresa Tohatsu. Assim que os 500 motores foram utilizados, ele terminou aquele projeto, ele começa então a produzir os seus próprios motores, mas que na verdade eram uma cópia dos motores da Tohatsu. Ele começou a vender esses motores para os clientes que acoplavam os motores em bicicletas e foi indo dessa maneira. Essa bicicleta motorizada foi batizada de Honda Tipo A. E ela recebeu até um apelido carinhoso ali no Japão de Bata-Bata. Então você pode imaginar o tipo do motor. Na verdade, o Bata-Bata foi por causa do barulho que o motor produzia. Em 1949, Honda liquidou o Instituto Técnico de Honda de Pesquisa por aproximadamente 1 milhão de ienes, que seria como algo em torno de 5 mil dólares. E finalmente, com esse dinheiro, Soichiro Honda criou a Honda Motor Company, ou como a gente conhece hoje, a Honda que você conhece. Nesse mesmo período, Soichiro entra em contato com um homem de negócios, Takeo Fujisawa. Em fato, é juntamente com esse homem que ele cria a empresa, então a Honda foi cofundada juntamente com esse outro senhor, Takeo Fujisawa. Soichiro Honda era um homem mais técnico, com a paixão por motociclismo. Já o Takeo Fujisawa, ele trouxe a visão de negócios e marketing para a empresa. Em 1949, a primeira moto com chassi e motor fabricados pela Honda foi criada. Seu nome, Honda Tipo D. A letra D era para simbolizar a palavra em inglês Dream, que significa sonho. A empresa rapidamente começou a crescer e aumentar o seu número de vendas, só que dois problemas persistiam. Primeiramente e inevitavelmente, após a guerra, os produtos japoneses eram considerados de baixa qualidade. É mais ou menos como a gente brinca hoje, o produto da China. Então não tinha aquela moral, o pessoal não acreditava, o que era de se esperar depois de uma guerra. E a segunda parte é que as suas motocicletas que a Honda estava produzindo, elas tinham uma aparência meio que antiquada e não eram assim modernas. Até aquelas motos que eram modernas, que tinham uma aparência melhor, era praticamente uma cópia dos alemães, dos britânicos e dos americanos.
E na visão do Soichiro Honda, para acabar com isso, a solução para mudar essa percepção da Honda e realmente estabelecer a empresa como uma grande, respeitável empresa de motocicletas era simples. Ele queria provar para o mundo que com engenharia e técnica de produção, ele iria produzir motos melhores e realmente estabilizar ou se estabelecer no mercado. E para fazer isso, ele acreditava que seria necessário vencer o Grand Prix de motos, ou como a gente conhece hoje, é mais referido, o MotoGP. Não só isso, o Soichiro Honda ele também gostaria de produzir uma motocicleta para competir na famosa competição TT da Ilha de Man. Talvez você já deve ter visto alguns vídeos na internet da loucura que é essa competição, e ele também queria ter uma moto nessa competição, para você ter uma ideia. A gente poderia falar aqui por muitas horas a respeito de todas as conquistas da Honda no MotoGP, mas vamos simplificar porque essa não é a intenção desse vídeo. O Soichiro Honda acabou provando para o mundo inteiro que as suas motos eram sim capazes de competir a nível mundial, e a Honda é até hoje uma das fabricantes mais fortes no MotoGP, e a empresa já ganhou em todas as categorias existentes do MotoGP. Para você ter uma ideia do nível de contribuição da Honda, foi ali por volta dos inícios dos anos 50, a Honda impressionou o mundo engenheiros aperfeiçoando o típico motor de 4 tempos que a gente tem hoje. Naquela época ele conseguiu dobrar a potência do motor. Então isso aqui é algo realmente inacreditável. Em 1954, a Honda já tinha obtido ali uma fatia do mercado de mais ou menos 15%. Você tem que lembrar que a primeira moto com chassi e motor realmente da Honda foi criada apenas 5 anos atrás, em 1949, então realmente uma posição muito respeitável para uma empresa tão jovem. Como mencionei, a Honda foi cofundada por 2 homens, com mentalidades de certa maneira diferentes. O Soichiro Honda era o cara mais técnico que tinha paixão pura por motociclismo e engenharia e queria vencer títulos de MotoGP. Já o Takeo Fujisawa, ele queria transformar a Honda em uma corporação, administrá-la como um negócio sério. Pois bem, é uma típica história onde o útil se une ao agradável, e com todas as evoluções que a Honda conseguiu obter no MotoGP, a Honda foi capaz de criar uma motocicleta leve, relativamente potente para o uso convencional, segura e que pudesse ser pilotada apenas com uma mão para facilitar nas compras. Então você pode imaginar, o pessoal pegava a moto, ia fazer as compras, podia dirigir com uma mão e levar as compras na outra mão. E foi aí que em 1958 surge a Honda 50 cilindradas Super Cup. Era uma moto de transmissão automática, 3 marchas, partida elétrica, segura e com aparência amigável e um preço atrativo. A demanda foi tão alta, mas tão alta, que forçou a Honda a ter que construir uma nova fábrica com capacidade para produzir 30 mil unidades por mês. Em 1958, com menos de 10 anos de empresa, a Honda já tinha alcançado o trono de maior produtora de motos do Japão. A Super Cub, só de curiosidade, continua em produção até hoje e mais de 100 milhões de unidades já foram produzidas, tornando-a o modelo mais vendido do mundo. Com o sucesso no mercado japonês, o próximo passo para essa pequena grande empresa japonesa era a expansão internacional. Os Estados Unidos foram o próximo alvo da Honda. A estratégia da Honda era atingir um público novo, a dona de casa, o vizinho, o professor, o cidadão comum, e queria colocar de lado aquela imagem do malandrão boa pinta que tocava terror com a moto, que existia anteriormente. A estratégia funcionou. Em 1964, com apenas 15 anos após a existência da empresa Honda, ela se tornou a maior produtora de motos do mundo e se estabeleceu como uma das maiores potências do MotoGP. Em 1963, brevemente antes da Honda se tornar a maior produtora de motos do mundo, a empresa iniciou a produção de automóveis. E o primeiro automóvel foi batizado de Honda T360.
Apesar desse veículo não ter feito muito sucesso, você pode imaginar que com a persistência desse homem, era apenas questão de tempo até a Honda se tornar uma empresa de alto nível também para automóveis. Só para te dar uma ideia de qual foi o impacto da Honda nesse mercado. Entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, a população, especialmente nos Estados Unidos, começou a mostrar preocupações com o meio ambiente e, por consequência, começaram a vir regulamentos para limitar emissões de veículos naquela época. Com esse movimento, foi lançado a Lei do Ar Limpo, em 1970, com a intenção de limitar e controlar a poluição do ar. Enquanto as 3 maiores produtoras de veículo dos Estados Unidos declararam no Congresso dos Estados Unidos que não seria possível criar tecnologias para obedecer essa nova lei com um preço viável, um representante da Honda foi lá e disse que tal façanha seria possível sem nenhum problema. O que aconteceu como resultado? As empresas americanas acharam um modo de obedecer essa lei instalando um catalisador nos carros, que hoje é uma coisa normal que a gente vê. Já a Honda desenvolveu um motor do zero que era capaz de respeitar essa nova regulação, essa nova lei, sem precisar de um catalisador. Isso te dá uma ideia do nível de engenharia que a Honda conseguiu trazer para o mercado. Esse novo motor que eles criaram foi batizado de combustão controlada por vórtice composto. Ou vamos simplificar isso aqui, como eles fizeram, abreviado em inglês é CVCC. Esse é um carro que fez enorme sucesso e agora eu vou pronunciar o CVCC na versão mais em inglês, e aí eu acho que você vai lembrar e você vai identificar qual carro que é. CVCC em inglês, a abreviação seria CVCC. E esse carro é o Honda Civic. CVCC, Civic. Aqui vai uma outra citação do próprio Honda. Quando o Congresso dos Estados Unidos aprova novos regulamentos para emissões de veículos, nós, na Honda, contratamos 50 engenheiros. Já a General Motors contrata 50 advogados. Soichiro Honda conseguiu criar uma empresa que até hoje mantém uma imagem confiável, criativa, com foco em qualidade, performance e eficiência. Hoje a empresa tem fábrica em mais de 20 países e emprega mais de 200 mil pessoas. O portfólio da empresa também expandiu de uma maneira absurda. Então hoje, obviamente, nós temos a motos, mas também temos carros a gasolinas, a diesel, elétrico, híbrido, gás natural. Nós temos motores para barcos, MotoGP, corta-gramas, geradores de eletricidades, até aviões os caras estão produzindo hoje. Robôs, você já deve ter visto alguns vídeos na internet sobre esse robô da Honda. Mountain bikes, células solares e por aí vai. A gente está quase chegando no final desse vídeo e eu imagino que a maioria das pessoas assistindo a esse vídeo serão brasileiros. Então acho que é um bom momento para parar e mencionar o respeito do brasileiro Ayrton Senna pelo fundador Soichiro Honda. E nas palavras do próprio Ayrton Senna, Honda provavelmente foi um dos fatores mais importantes para as minhas 3 vitórias mundiais.